Conselheiro Anselmo, não queira se fazer de vítima, conselheiro Anselmo. Igual. Nós tínhamos combinado de tratar o assunto numa reunião administrativa. Isso é muito arriscado, conselheiro. Conselheiro, nós aleicamos todos os problemas aqui para tratar numa reunião administrativa. Natural, por favor, não venha distorcendo minhas palavras. Isso é muito arriscado. Eu estou paralisando. Arriscadíssimo, senhor presidente. Conselheiro, por favor, tenha bom senso. Não volte a fazer isso. O senhor está exaltado, o senhor está nervoso. Não volte a fazer isso, não faça isso. O senhor está querendo se fazer se vitimar. Vítima, Vossa Excelência aí quase eu querendo fez com que todos chorassem que o senhor está fazendo o possível, desde que eu conheço Vossa Excelência, desde a sua primeira gestão que o senhor faz, e não vira realidade. Graças a Deus, o senhor vai ter competência para fazer isso. Muito obrigado. Questão de competência, realmente, Excelência, eu seria muito leviano em falar que Vossa Excelência não tem. Deve ter. Deve ter, Excelência. Obrigado. Conselheiro Rodrigo, por gentileza, para relatar pela inversão da pauta. Está suspensa. Não, já vou voltar e Vossa Excelência pode relatar pela inversão da pauta. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago para relatar o processo 14.190/2018, que se trata de embargos de declaração interpostos pelo senhor Fernando José de Araújo Lou, gestor do município de Mata Grande, exercício financeiro 2008, em face de decisão simples proferida nos autos do processo TC 12.318, que negou a admissibilidade ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo, com vistas a obter reforma do parecer prévio proferido nos autos de prestação de contas. O Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em sessão plenária do dia 24 de julho de 2018, proferiu parecer prévio recomendando ao Legislativo Municipal que fossem reprovadas as contas do gestor, considerando como fatores determinantes para tanto a não aplicação na educação municipal do mínimo de 25% das receitas líquidas dos impostos e das transferências constitucionais e a não aplicação do mínimo de 60% das receitas do Fundeb no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. O parecer prévio foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCAL na edição do dia 25 de julho de 2018 e o gestor foi regularmente notificado através de correspondência com aviso de recebimento em 28 de agosto de 2018. No dia 11 de setembro de 2018, o senhor Fernando José de Araújo Lou interpôs recurso de reconsideração que não foi conhecido pelo Pleno deste Tribunal de Contas sob o fundamento de intempestividade do mesmo. O recorrente, então, interpôs os presentes embargos de declaração no dia 19 de 10 de 2018. Em suas razões recursais, o embargante aponta omissão pela não apreciação do tópico sobre a tempestividade do recurso de reconsideração. Afirmou ainda que a decisão simples foi omissa a não utilizar o marco inicial previsto no artigo 53, combinado com o artigo 33 da Lei Orgânica. Em seguida, aventou suposta contradição entre a decisão embargada e o item D do dispositivo do parecer prévio, e informou, por fim, que a decisão simples contém erro material em seu bojo ao dispor incorretamente das datas em que foi publicado o parecer, bem como a data de protocolo do recurso de reconsideração. Suscitado a se manifestar sobre os embargos, o Ministério Público de Contas absteve-se de exarar parecer, considerando que se trata de processo relativo à prestação de contas anterior ao exercício financeiro de 2010. Este é o relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, como se trata, como falou o conselheiro Rodrigo, do processo anterior a 2010, o Ministério Público deixa de ofertar parecer. Senhor presidente, de uma forma bem resumida, nós estamos admitindo os embargos de declaração e estamos dando provimento ao recurso, aos embargos de declaração.
Nós, quando não admitimos o recurso de reconsideração, nós levamos em consideração a data da publicação no Diário Oficial, quando, na verdade, a prática e os precedentes no nosso gabinete são no sentido de que esse prazo somente começa a fluir a partir da notificação pessoal do gestor. Então, nós estamos conhecendo dos embargos de declaração, dando provimento ao mesmo para conhecer o recurso de reconsideração que o plenário não havia admitido na oportunidade. Tá? Então, passo à segunda fase do meu voto, que é a apreciação das razões do recurso de reconsideração que não havia sido admitido naquela primeira oportunidade. Houve uma primeira preliminar levantada pelo recorrente, alegando nulidade do julgamento, tendo em vista a participação do conselheiro substituto Alberto Pires. O conselheiro Alberto Pires tinha participado realmente dos atos processuais, todavia, na condição de conselheiro substituto ao gabinete vago pela aposentadoria do conselheiro Luiz Eustáquio, e não como órgão instrutivo da Casa. Portanto, essa primeira preliminar nós estamos desconsiderando ou negando provimento, né, em virtude da legitimidade de participação do conselheiro substituto Alberto Pires. O segundo argumento do gestor no recurso de reconsideração foi quanto ao descumprimento do artigo 22 da Lei 11.494, referente ao mínimo de 60% com o pagamento do magistério do Fundeb, né? Inicialmente, cabe destacar que a emissão do parecer prévio referente às contas de governo do senhor Fernando José de Araújo Lou apontou o descumprimento do artigo 22 da Lei 11.494/2007, vez que da receita recebida a título do Fundeb, na importância de R$ 7.193.000, o município de Mata Grande destinou o total de R$ 3.733.866,09, com pagamento de profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública, que representa o percentual de 51,90%. No recurso de reconsideração, o recorrente afirma que identificou algumas inconsistências em sua prestação de contas, que poderiam justificar esse aludido descumprimento. Como item A, argumenta que na ação governamental 05.051.12.361, o pagamento ao Magistério do Ensino Fundamental, inclusive obrigações patronais, apresentou despesas empenhadas no elemento de despesa 3190.04, que corresponde à contratação por tempo determinado, e 3190.11, que corresponde a vencimento de vantagens fixas do pessoal civil, não havendo qualquer registro contábil no item 3191.13 de obrigações patronais. Argumentou também que a contribuição previdenciária é de fundamental importância para o aporte de recursos ao regime próprio de previdência social e não haver qualquer registro de pagamento para a referida despesa, que apresentou-se, portanto, inconsistente. Argumentou também que a execução financeira dos recursos do Fundeb, com base em seus balancetes mensais, houve o pagamento do regime previdenciário próprio dos servidores municipais,
no valor de R$ 421.481,73, que foram recursos pagos com o Fundeb ao regime próprio previdenciário e que representaram repasses relativos às folhas de pagamento dos profissionais do magistério no exercício de 2008, mas que foram lançadas extraorçamentariamente quando deveriam ter sido empenhadas, gerando assim uma grande parte da divergência. Argumentou ainda que houve pagamento de serviços prestados no valor de R$ 84.810, lançado no elemento de despesas 3390.36, todos registrados na ação governamental 05051, referente à manutenção das ações do ensino fundamental, que não foram registrados na ação governamental do Fundeb 60, não havendo o cômputo desses valores no cálculo dos 60%. Também argumentou o recorrente que houve o pagamento relativos ao salário família no valor de R$ 39.428,50, pago com recursos do Fundeb para os profissionais do magistério, lançados como extraorçamentários e que não foram inseridos no cômputo desse mínimo. Argumentou que ocorreu despesas de exercício anterior no valor de R$ 30.203 e que foram pagos um total de R$ 21.386 relativos a despesas bancárias da folha de pagamento dos profissionais do magistério. Fecham-se aspas. Assim, o gestor afirmou que, com o acréscimo das despesas de vinculação direta ou indiretamente com o Fundeb 60, o município de Mata Grande destinou em 2008 o total de R$ 4.331.175,49, com pagamento de profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício na rede pública, que representaria o percentual de 60,20%, garantindo assim o cumprimento mínimo legal. Contudo, o ex-gestor não apresentou qualquer documentação que viesse a comprovar essas suas alegações. Por outro lado, analisando o Fundeb de dezembro de 2008, o balancete do Fundeb de dezembro de 2008, identificamos o total de R$ 447.763,25, que foi escriturado na rubrica 219103, denominada de Instituto Previdenciário, deve ser essa a sigla, IPZMG Fundeb, em despesas extraorçamentárias. No entanto, ficamos também impossibilitados de afirmar se o montante de R$ 447.763,25 corresponde exclusivamente ao elemento de despesa 3191.13, obrigações patronais, da ação governamental também 05.051.12.361, referente ao pagamento ao magistério do ensino fundamental, inclusive obrigações patronais do Fundeb 60, vez que a análise também constatou que não há escrituração no elemento de despesa 3191.13 da ação governamental 05.51.12.361 de manutenção das ações do ensino fundamental Fundeb 40. Quanto à análise do pagamento de serviços prestados no valor de R$ 84.810, escriturado na rubrica 05.051.2015, denominada manutenção das ações do ensino fundamental, elemento de despesa 33.90.36 e das despesas bancárias no valor de R$ 21.386,17, esta ficou prejudicada em razão também da ausência
de documentos comprobatórios. Desta forma, diante da ausência de documentos que pudessem comprovar os fatos narrados pelo recorrente, entendemos que o mesmo não conseguiu comprovar o cumprimento do artigo 22 da Lei 11.494/2007. Né? Então, também estamos negando provimento a esses argumentos do gestor. Por fim, o gestor impugna e tenta comprovar o cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, segundo o qual ele teria aplicado o mínimo de 25% com ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. E passo a fundamentar acerca do seu arrazoado. Por fim, foi apontado que o município de Mata Grande descumpriu o artigo 212 da Constituição Federal, pois da soma da arrecadação dos impostos e das transferências constitucionais na importância de R$ 13.731.078, o município de Mata Grande, ao ter gasto R$ 3.294.314, aplicou o correspondente a 23,64% da manutenção e desenvolvimento do ensino. O recorrente afirmou que a metodologia aplicada pelo conselheiro relator não representa, abrem-se aspas, a mais adequada tecnicamente, pois ela parte da execução da despesa para ao final efetuar deduções que tornam o cálculo prejudicial ao gestor, sem considerar a efetiva fonte de recursos. O recorrente apontou que, aí abrem-se aspas novamente, como item A, na apuração efetuada no voto, são somados todos os gastos em educação, o que inclui todos os gastos empenhados na função 12, incluindo os recursos próprios do FNDE, Fundeb, exceto as despesas com merenda escolar. Como item B, argumentou que, totalizando esses gastos, são deduzidos todos os recursos que o município recebeu, que ajudaram na composição das despesas em educação e que se somaram aos recursos próprios aplicados, tais como ganhos do Fundeb, recursos do FNDE e complementação da União. Como item C, argumentou que, além desses gastos, também foram deduzidos de forma equivocada um total de R$ 48.561,15, efetuados com recursos próprios empenhados no elemento de despesa 3190.92, correspondente a despesas do exercício anterior, mas que não possui embasamento legal algum para sua exclusão, pois não há qualquer menção na LDB que vede a inclusão de despesas de exercício anterior no cômputo dos gastos em MDE. E como item D, argumentou que a metodologia do voto verifica-se que o recorrente deixou de aplicar um montante de R$ 187.016,56, prejudicando a apuração correta das despesas. Assim, o recorrente afirmou que a metodologia mais acertada é por fonte de recursos, prevista inclusive nos manuais da Secretaria do Tesouro Nacional. E ao analisar a metodologia de apuração de gastos em MDE, tida como a mais acertada, o gestor afirmou que, abrem-se aspas novamente, como item A, o município deveria ter aplicado um mínimo de R$ 3.432.762, que esse seria um ponto pacífico no voto. Como item B, que todo recurso recebido pelo município e que fora destinado ao Fundeb, os mesmos contribuiu na fonte com um montante de R$ 2.295.546, ou seja, recursos que compulsoriamente foram destinados ao Fundeb,
representando de início um montante de recursos que já saíra dos impostos e fora destinado compulsoriamente à execução por meio do Fundeb. Como item C, considerando que o montante a aplicar era de R$ 3.432.762 e que o município já havia contribuído com um total de R$ 2.295.460 e um montante de R$ 1.137.222 para serem aplicados em complementação ao gasto mínimo de 25%, uma vez que os valores transferidos ao Fundeb foram totalmente utilizados em 2008. Como o item D, argumentou que quando da execução orçamentária de 2008, a execução das despesas vinculadas à fonte MDE foram empenhadas na ação governamental 05.050.12.361, de manutenção das ações da Secretaria de Educação e Cultura, que totalizou um montante de R$ 1.188.367, que já seria suficiente para apontar que o gestor havia cumprido o mínimo de gastos em MDE, pois se somados o repasse compulsório efetuado ao Fundeb no valor de R$ 2.295.000, com os gastos constantes dessa ação governamental no valor de R$ 1.188.000, o total que efetivamente o município gastou e contribuiu correspondeu a R$ 3.483.914.089, o que representaria um percentual de 25,37%, cumprindo assim com o mínimo em manutenção e desenvolvimento da educação. E como item E, argumentou que, analisando o cálculo constante do voto, identificou que não foi considerado, ou melhor, não foram considerados os gastos constantes da ação governamental 05.050.27.813, referente à construção de quadra poliesportiva no valor empenhado de R$ 104.000, tendo em vista que a ação governamental não trouxe a sua classificação funcional, a função 12, educação, mas que foram despesas com recursos de MDE e empenhados no órgão Secretaria de Educação e Cultura, fecham-se aspas, SIC. Desta forma, o recorrente apontou que o percentual de gastos com a educação seria de 26,3%, o que garantiria e superaria o mínimo de 25% exigido pela Constituição. Assim sendo, comparando a metodologia apontada pelo gestor como a mais acertada, com o demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, anexo 10 do relatório resumido da execução orçamentária, verificamos o equívoco por parte do recorrente, pois no próprio demonstrativo encaminhado a este egrégio Tribunal de Contas, este apresenta as deduções dos recursos líquidos do Fundeb, das receitas de aplicação financeira dos recursos do Fundeb e das despesas custeadas com a complementação do Fundeb. Destaca-se que o próprio demonstrativo do MDE aponta que o município de Mata Grande aplicou percentual de 24,39% em MDE, descumprindo assim o artigo 212 da Constituição Federal. Isto posto, pelas razões apresentadas, submete-se o voto pelo não provimento do recurso de reconsideração interposto. Senhor presidente, por todo o exposto, trazendo voto no sentido de conhecer e julgar procedentes os embargos de declaração interpostos pelo gestor, no sentido de anular a decisão simples de folhas 11/15, proferidas nos autos do recurso de reconsideração, com vistas à
conhecer o recurso de reconsideração. Como item 2, eu estou trazendo voto para julgar improcedente o recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Fernando José de Araújo Lou, na qualidade de prefeito do município de Mata Grande, no exercício financeiro de 2008, em face do parecer prévio prolatado na sessão plenária do dia 24/7 de 2018, publicado em 25/7 de 2016, tendo em vista a ausência de elementos concretos ou probatórios que possam modificar o voto inicial. Estou votando pelos encaminhamentos, encaminhar cópia desta decisão à Câmara de Vereadores de Mata Grande, em oficial o Ministério Público Estadual comunicando-lhe acerca do inteiro teor dessa decisão, em dar publicidade à presente decisão mediante publicação no Diário Oficial do Estado, emitir cópia da presente decisão por meio postal com aviso de recebimento e retornar os autos do processo ao gabinete deste conselheiro. Como eu estou votando, senhor presidente, apenas para resumir, houve um parecer prévio pela rejeição das contas, com base basicamente em 2 fundamentos: o não cumprimento dos 60% em Fundeb e o não cumprimento do mínimo em educação, os 25%. O gestor recorreu mediante recurso de reconsideração. Nós não conhecemos do recurso de reconsideração por entendermos que ele havia sido interposto de forma intempestiva, né? O que fez com que o gestor novamente interpusesse um novo recurso, embargo de declaração, apontando o erro do relator, e de fato houve um erro desse relator quando considerou como marco inicial da contagem do prazo recursal a publicação no Diário Oficial e não a notificação pessoal do gestor. Então, nós estamos, resumidamente, conhecendo dos embargos de declaração, dando provimento e, nesse segundo momento, conhecendo do recurso de reconsideração, todavia, negando provimento ao mesmo, haja vista a ausência, basicamente, de comprovação das alegações apresentadas pelo gestor. Como eu estou votando, senhor presidente. Em discussão do processo. Senhor presidente. Conselheiro Celso. Senhor relator, eu até entendo de uma outra forma com relação à questão do erro levantado por Vossa Excelência, mas isso é um procedimento do seu gabinete, eu não vou entrar nesse mérito, porque tendo em vista que o artigo 25 da Lei Orgânica, ela prevê pelo menos 3 formas de notificação. Uma delas, posso dizer assim, pessoal, através de aviso de recebimento, por meio postal. As outras coisas que me chamaram a atenção foram algumas coisas colocadas pelo gestor com relação a considerarmos gastos tanto para a educação MDE como a educação Fundeb, a questão de se considerarmos como os gastos o que é empenhado, o que na verdade nós não fazemos, porque nós fazemos em relação da efetiva despesa realizada. Em sendo assim, nem existiria razão ele falar que uma eventual verba extra-orçamentária que foi numa fonte equivocada entraria para limite, porque aí daria a impressão que o seguinte: se empenhou uma coisa, não se pagou, e isso vira extra-orçamentário como receita no próprio ano. Já não tem como compor a base de dados, nem empenhada e nem efetivamente realizada. No ano seguinte, pior ainda. E isso me chama uma outra atenção. Atenção quanto à rubrica despesas de exercícios anteriores. E ele fala, olha, o mais certo seria fazermos pelo fonte de receita, quando na verdade a gente trabalha as duas coisas, fonte de receita e, mais modernamente, destinação de recursos vinculada, como é o caso da educação MDE e Fundeb. E não existiria razão ele falar que eventual rubrica em despesas de exercícios anteriores que vem de um conhecimento de um equívoco, de um erro, não pago naquele exercício, pudesse adentrar no limite.
Inclusive, se consultarmos lá o manual do FNDE, há essa possibilidade de se considerar como base essas despesas de exercícios anteriores. Eu chamo a atenção nessas situações, ia chamar a atenção, mas o relator falou muito bem da questão de ele entender que se ele utilizou recursos no Fundeb, esses recursos também poderiam capitalizar o MDE. Não é bem assim, que a legislação manda que se tire, inclusive, o rendimento e o investimento líquido feito. E, nesse sentido, eu queria fazer esses esclarecimentos. Iria até perguntar quem era o relator original, mas o relator original é o próprio relator do recurso. E são esses os esclarecimentos com relação... Como é o nome do gestor, se você me repita, por gentileza? Fernando José de Araújo Lou. Fernando José de Araújo Lou. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão em votação agora. Conselheiro Marcel. Com minhas ressalvas quanto à questão do prazo, da intempestividade ou não, eu acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, minha pauta fica esgotada. Conselheiro Anselmo, pela ordem. Senhor presidente... Desculpe, conselheira Rosa. Desculpe. Desculpe. Tem... Estou sem processo para esta sessão. Conselheiro Fernando. Conselheiro Alberto. Não tenho processo. Então, é Vossa Excelência mesmo, conselheiro Anselmo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público Oficial que oficia contra esta Corte de Contas. Excelência, tenho o processo de número 44/2010 de 2007, é um processo de contas de governo do gestor do município de Maribondo, exercício 2006. Excelência, aqui há alguns achados, a participação do gestor com a finalidade de pedir prazo e mesmo de forma intempestiva, mas mesmo assim ele, apesar de pedir prazo, ele não se manifestou nos autos com os devidos esclarecimentos. E assim, sendo avisado a ele que o processo ia ser julgado no estado em que se encontrasse, eu trago voto em razão de alguns achados feitos, oportunidade de defesa, e essa não tem sido feita pelo gestor. São alguns itens, eu vou até antecipar aqui, que eu trago o meu voto, resumindo, para não fazer uma coisa mais extensa, eu trago o voto no sentido que esse tribunal, na emissão do parecer prévio, faça pela rejeição das contas do gestor em virtude no envio do PPA e da LDO, déficit orçamentário, casado com o descumprimento das metas fiscais do resultado nominal e primário. Aqui eu quero fazer só um acerto, uma assessoria. Ele descumpriu somente o resultado primário, o nominal ele cumpriu. Abertura de créditos adicionais suplementares sem autorização legal. Realização de remanejamento, transposição e transferência. Descumprimento do limite constitucional mínimo de educação e também de saúde. Neste caso aqui, eu não vou ter aquela discussão de sempre com os colegas, e quando eu for aqui discriminar, as excelências verão por quê. E repasse do duodécimo, na verdade aqui, é fixação do duodécimo na lei orçamentária superior ao previsto constitucionalmente, e também o seu repasse à Câmara Municipal em valor superior ao previsto constitucionalmente, embora o doutor Rodrigo menor do que o previsto na lei orgânica, mas já ainda superior ao próprio limite constitucional. E o descumprimento do limite da dívida consolidada
segundo o artigo 182 da nossa Constituição Estadual de 89. Vamos lá. Com relação ao PPA e à LDO, todos sabem que há uma tríade orçamentária onde um desses instrumentos acaba sendo validado por outro ou é consequência. E isso, sequência lógica. PPA, que são as promessas de campanha, os planos de governo, os programas para 4 anos. Isso, a LDO, e hoje muito valorizada com a lei de responsabilidade fiscal, porque tem que trazer uns anexos e definir algumas utilizações e limites para alguns conceitos da LRF, e que também tem função principal de dizer como é que deve ser elaborada a lei orçamentária. Então, várias situações, elas têm que ser verificadas não só na LOA, mas na LDO e no PPA. Como o gestor não enviou, nas manifestações, eu entendo que, na verdade, a gente, ao invés de estar aqui diante de uma prestação de contas, eu digo até que não seja exagero dizer que nós estamos na frente de uma ausência de prestação de contas em função da ausência dos elementos básicos essenciais, onde tudo mais a gente não pode afirmar a certeza dos dados que estão levantados e ou contabilizados. Esta é a razão que me levou quanto a este item do não envio do PPA e da LDO. Cito alguns exemplos da importância deles, inclusive o da LDO vai aqui desaguar na questão que a LRF trata, que a LDO ela tem que ter um anexo, e o que nós aqui cuidamos, mais de um, evidentemente, o anexo de metas fiscais, que se não foi mandada a LDO, não foi mandada também esse anexo. Ele é fundamental para a verificação de várias situações. Maiormente, aqui diz respeito ao cumprimento das metas de resultado nominal e primário. E tendo em vista que a execução do orçamento, ela teve um déficit orçamentário, eu gastei mais do que eu tinha, então, evidentemente, que, a grosso modo, o endividamento do município aumentou. E isso nós vamos ver quando fazemos a análise dos resultados primários e nominais. Como teve a questão do déficit orçamentário na ordem de 174.300, lá no cumprimento das metas de resultado, verificamos que o resultado nominal previsto, nosso conselheiro ele não mandou LDO, de onde que o senhor pegou essa informação? De outros demonstrativos que a LRF mande que ele encaminhe. Então, o que está posto lá no réu e também no RGF mais à frente, a gente acaba pegando essas informações lá. Mas lembro, estou fazendo por dever de ofício, com base na LDO e os dados que tem, para só não ficar que vamos julgar pela reprovação, porque ele, de fato, não apresentou as contas, porque faltou documentos básicos essenciais. Eu até avanço nisso, mostrando que, inclusive, se existisse, as situações também aqui não são das mais felizes. Com relação ao resultado nominal, ele estipulou uma meta de menos R$410 mil. Aqui ele cumpriu até com sobra, cumpriu 620 mil. Lembrando que aqui tem um grosso de receitas, vamos dizer assim, não operacionais do dia a dia do município, mas receitas financeiras, que, em regra, quando a gente vai no banco pegar o empréstimo, não é uma boa coisa que se faz, tendo em vista os juros que são cobrados, apesar de aqui ser de valor reduzido, mas é dessa forma que acontece. Com relação ao primário, que é o mais importante, ele estipulou uma meta de 508 mil e cumpriu apenas 253, ou seja, menos da metade. A grosso modo, eu posso dizer, olha, ele ia economizar este valor para poder abater de uma eventual dívida consolidada. Ele só não conseguiu economizar esse valor, como assim, a grosso modo falando, este valor, ou a dívida dele, foi acrescida em 50% desses 508 mil. Por isso que a gente diz aqui, em função do déficit orçamentário na execução,
da receita e despesa, e aqui configurado com não cumprimento do resultado primário. Passo a questão da abertura dos créditos adicionais suplementares sem autorização legal. Aqui foi encaminhada a lei, e essa lei não tinha previsão para esse aumento, pelo menos no percentual que foi aumentado. O que fez o gestor? Ele abriu, através do decreto 1 de 2006, um valor de R$90 mil sem ter autorização legal, que só veio em lei posterior que inseriu na lei orçamentária. Então, abriu sem crédito, sem autorização legal. A não ser que consideremos que a lei possa retroagir para alterar e deixar isso legal, o que parece que não ser uma possibilidade jurídica neste caso, então ele abriu este valor, R$90 mil, sem autorização legal. Na realização de remanejamento, transposição e transferência, aqui novamente a discussão da sessão passada com o Dr. Rodrigo, o tribunal ele já faz o apontamento e até leva para reprovação só pela presença dessa situação na lei orçamentária. Mas, no caso, tem isso e tem a própria execução aqui também. Um exemplo da Secretaria de Infraestrutura, que tinha a rubrica de 91 mil, ela passou a ter, depois desse RTT, 73 mil, indo para a educação, cultura e esporte, 6 mil, para a agricultura, 5.200, e para o fundo de saúde, 5.800. Então, claro, a impossibilidade de fazer essa situação sem ter legislação específica própria autorizando. E a lei orçamentária não é local, na seara adequada para esse tipo de previsão. Com relação, excelências, ao cumprimento dos descumprimentos, dos artigos mínimos, limites mínimos constitucionais em educação e saúde, aqui elaboro o cálculo, como sempre, como de praxe, e quanto à saúde, que nós sabemos, educação, que tem um limite mínimo constitucional em 25%, o gestor, ele somente chegou a cumprir 19 inteiros e 48 centésimos por cento. Isso, excelências, se eu não considerar R$240 mil na rubrica manutenção das ações de secretaria, educação, cultura e esportes. Mas eu aqui, no cálculo, não considerei. Mas mesmo que eu considerasse, ele só chegaria ao montante de 23 inteiros e 19 centésimos por cento. Ou seja, de um modo ou de outro, ele não cumpriria. Com relação ao Fundef, de fato, houve até extrapolação do limite mínimo para melhor, cumprindo o que seria o mínimo de 60, ele cumpriu na ordem de 64 inteiros e 72 centésimos por cento. Então, aqui não há nenhuma situação irregular a apontar. Com relação à saúde, há também aqui uma rubrica de gastos executados na Secretaria de Saúde na ordem de 249 mil. Mas, nos cálculos que fizemos, apesar de não levarmos em conta esse valor, no sentido de abatê-lo, considerando uma informação apartada que nós encontramos nos autos, mas que não está na memória de cálculo. Pela memória de cálculo, considerando esse valor, ele não cumpriria os 15%, mas apenas 14 inteiros e 19 e 10 décimos por cento. Se por acaso eu fosse tirar esse valor da execução na secretaria, ele deixaria de cumprir também os 15 e cumpriria ainda menos, cerca de 10,25. Tanto de uma forma como de outra, ele não cumpriria o limite mínimo em saúde. Com relação ao repasse do 12º, nós fazemos aqui a nossa memória de cálculo, pegando os dados
enviados ao tribunal e também no balanço geral, dentre outros fontes de consultas oficiais. A receita em 2005 efetivamente arrecadada montou em 5.800.000. Então, o limite máximo seria 8%, que redundaria em 470.000. Na LOA já foi fixado 513.000. Então, o mínimo, o máximo era 470. Na LOA já fixou 513.000. Já estava aí vislumbra-se já alguma responsabilidade quanto a isso. No mais, passou para o Poder Legislativo, uma diferença pouca, ínfima até, como Vossas Excelências consideram, o valor máximo permitido era 470.468. Passou para o Legislativo 470.697, ainda acima do limite máximo constitucional. E aqui podia até ser também sancionado em virtude de ter repassado um valor menor do que o previsto na lei orçamentária, que era de 513.000, mas passou para a Câmara apenas 470. Então, de uma forma ou de outra, está configurado de todas as formas a questão da responsabilidade, segundo o artigo 29A e satélites da Constituição Federal de 88. Por derradeiro, aqui eu passo pela despesa total de pessoal. Apesar de ele não descumprir o limite total com relação aos gastos do Executivo, ele descumpre o limite prudencial. E, sendo assim, há umas situações previstas no artigo 20, inciso 3º da lei, em que... Não, desculpe, artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar número 101, que permite, aliás, que restringe a prática de algumas situações, aumentar salário, contratar, para se evitar até o descumprimento do limite máximo. E, evidentemente, pelos autos, não tivemos condições de saber se essas situações foram adotadas. Talvez, em 2008, tenhamos condições de fazer esta situação, caso ainda não tenha liberada por nós a prestação de contas desse exercício. No mais, e por derradeiro, sim, verificamos que ele cumpre o limite de despesa previsto na LRF. Na verdade, minto, na LRF não. A LRF apenas fala. Quem faz a previsão são as resoluções do Senado Federal. E a resolução de número 40 de 2001, o limite aqui, ele é obedecido, porque diz que o limite máximo até 2016, nós estamos em 2019, era o máximo de 120%, mas na época de 2006, ele cumpriria o limite aqui líquido de 42,4%. Então, cumprindo o limite da resolução do Senado Federal. Mas, quando a gente vai para a Constituição Estadual, no seu artigo 182, que a base de cálculo é outra, é receita arrecadada e não mais a receita corrente líquida, de um total de 10 milhões, ele apenas poderia ter como despesa consolidada 25% desse valor, ou seja, 2 milhões. Nós verificamos que a dívida dele montou no valor de 4.500.000, numa diferença de R$1.200.000 a mais do que o limite constitucional máximo estadual permitido. Assim também descumpriu este limite da Constituição Estadual. Então, Excelência, em razão dessas situações, é que eu trago o voto no sentido de que o tribunal, emitindo parecer prévio, recomende à Câmara de Vereadores o julgamento pela irregularidade, rejeição, não aprovação das contas. É como voto, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o processo não tramitou no Ministério Público porque ele é de 2007. Mas separei aqui alguns achados relevantes que foram proferidos no voto do conselheiro Anselmo Brito. Não envio do LDA e da PPO, desobediência aos limites constitucionais de saúde e educação e também repasse do 10º
a maior em relação à norma constitucional. Tem outro que eu me esqueci, mas esses achados fazem com que o Ministério Público, mesmo não tenha passado, o processo não tenha passado por nós, mas que aqui oferte um parecer no sentido da rejeição das contas do exercício. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação. Conselheira Rosa. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, com relação aos despesas em saúde, me parece que o conselheiro falando que, considerando as despesas com manutenção, ele chegaria a 14,90 em fração. Nossa, 14,10. 14,10, faltando 0,9 para atingir o limite. Não é verdade? Então, senhor presidente, acompanho o voto do relator, exceto no limite com a educação, com saúde, pelo princípio da insignificância do que estava faltando, que é como tenho me pronunciado aqui com relação a esses dispêndios. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator, pela rejeição das contas, pelo não encaminhamento. Eu só vou divergir especificamente com relação ao repasse do 12º a maior, né? Tendo em vista que, nesse caso, o gestor tinha como limite o valor de R$ 470.468 e repassou a maior o valor correspondente a pouco mais de R$ 200. Isso pode ser justificado pela diferença de metodologia utilizada para o cálculo, e é muito comum, se a gente tiver que fazer aqui, cada gabinete, o cálculo, cada gabinete vai encontrar um valor muito parecido, mas que diverge minimamente, vai divergir certamente minimamente. Então, portanto, com relação ao repasse a maior do 12º, eu estou desconsiderando a maior do 12º. Lembrando que, mesmo assim, a maior ainda é maior do que a previsão constitucional. Existe o gestor ele fica, em razão da falha total no planejamento, na elaboração de uma lei orçamentária cujo valor fixado para repasse é superior ao limite, ele fica diante de dois descumprimentos, né? Ele não pode repassar menor do que a lei orçamentária, nem a mais do que o que estabelece o limite de gastos. Então, é natural que ele faça esse controle incidental de constitucionalidade e repasse, diante desse problema, né, essa situação excepcional, repasse um valor abaixo do limite máximo de gastos. Então, eu estou considerando o repasse como uma demonstração de que ele queria se adequar ao artigo 29A e a responsabilidade perante o Poder Legislativo. No que se refere ao não envio dos instrumentos legais de planejamento, PPA, LDO, já pacificado aqui que é uma ausência, ainda que parcial, mas considerável no dever de prestar contas. Também estou levando em consideração a abertura de créditos suplementares sem autorização legal, fato grave. O remanejamento, transposição e transferência efetivamente realizado. Diferentemente do conselheiro Anselmo Brito, com a devida vênia, eu entendo que a previsão desses instrumentos no normativo, em que pese a demonstração de falha no planejamento, que é muito comum nos municípios e tem que ser corrigido, quando não executada, não rende qualquer tipo de legalidade, posto que fica apenas no plano normativo a anomalia jurídica, né? Com relação à educação, também eu estou acompanhando o conselheiro relator,
pela aplicação de 23,19%, abaixo